Nem só de sertanejo vive o cenário musical de Goiânia. Uma das responsáveis por isso é a Monstro Discos. Criada em 1998, a gravadora é a maior responsável pela organização de grandes eventos de rock em Goiânia nas últimas 2 décadas. Destaque para o Goiânia Noise Festival e o Goiânia Rock City 2021. A Monstros também lançou no mercado diversas bandas, além de 200 títulos em diversas mídias. E quem vai contar sobre a trajetória da Monstro Discos é o seu fundador, o produtor cultural Léo Bigode. Leonardo Ribeiro Monteiro Belém, ou simplesmente Léo Bigode, se autodefine como agitador cultural e baterista. Além de comandar a Monstro Discos, junto com Leonardo Hazuki e Toshi Kimura, Léo gosta de fazer fanzines e tocar em bandas de rock da cidade. Léo, antes de falar da Monstro Discos, conta quem é você e por que o Léo Bigode não tem mais bigode. Bom, eu sou o Léo Leonardo, né? E o Bigode vem do apelido de escola, de moleque adolescente, e ficou, né? Ficou para a adolescência, para início da fase adulta. E, assim, culturalmente falando, envolvido com música, com andar de skate, com punk rock, com fazer fanzine, né? Na era que nem existia a internet, né? Então daí veio tudo e começou tudo, né? O acesso às fitas demo, não tinha CD, né? Era só vinil e daí foi o começo de tudo, né? Assim, ouvindo bandas e enlouquecido, né? Fissurado com aquilo, né? Diria que o Léo é um baterista frustrado, por isso virou empresário do mundo da música? Talvez. E como é que foi? 1998, como você falou, ainda no mundo analógico, né? Fundar a Monstro Discos na capital do sertanejo. Sim, na primeira metade dos anos 90, assim, já existia um burburinho de bandas de Goiânia, né? Muitas bandas tocando e existia assim, um cenário rico em produção, né? Um monte de estúdio, um monte de banda, assim, todo mundo estava ainda saindo no segundo grau, saindo do segundo grau para ir para o ensino superior e tal. E a quantidade de bandas, assim, se precisava de um selo para lançar as coisas, sabe? Para profissionalizar. Porque até então era uma coisa meio que assim, o cara gravava uma fitinha e saía distribuindo e tal. E a gente via um cenário no Brasil acontecendo com os festivais, né? O Goiânia Noise é um festival que faz parte disso, veio um pouco antes disso, 95. E de selos, né? Selos que faziam o quê? Que juntavam esse material local e lançavam profissionalmente. E sem ser CD, só fita. Depois que começou o CD, né? O compacto, os vinis, as coisas todas. Então, assim, eu acho que a fundação da Monstro veio para isso, para tentar organizar melhor as coisas, entendeu? Assim, dentro do cenário local. Quer dizer, sem falsa modéstia, dá para dizer que a Monstro profissionalizou o cenário do rock em Goiás. Sim, eu acho assim, eu acho que não só do ponto de vista de selo, de produtor, de gravadora, mas de eventos também, né? Eu acho que os shows, até shows internacionais, passaram por Goiânia. E a Monstro tem um papel, né, importante nisso tudo, de ter colocado Goiânia no mapa, né? Assim, a gente costuma brincar que faz parte de um contexto que, se você for analisar a longo prazo, você consegue entender. Antes da Monstro, é óbvio que já existia um monte de produção cultural, de rock em Goiânia, desde os anos 70, mas depois, no meio dos anos 90, a coisa mudou um pouco, né? Então, assim, acho que o papel da Monstro é preponderante nisso. Tá, e um dos fundadores do início da Monstro com você foi o Márcio Júnior, né? Ele saiu da Monstro, qual que foi a participação dele no começo e como que foi a saída dele? O Márcio é um querido, né, cara? É um cara que, assim, a gente se conheceu em sebo, olhando discos, antes da Monstro, né? E a gente montou o Goiânia Noise junto, em 95, assim, pensando em, vamos fazer um festival de bandas, cara. Pô, Goiânia precisa ter um festival. Tem festival acontecendo em Curitiba, em Brasília, em Recife, em São Paulo. Vamos fazer uma aqui. Então, assim, é um cara de um laço e de uma pegada de amizade muito forte que eu sempre tive. E a entrada e assim, a produção dele, a entrada e a saída da Monstro foi uma coisa natural, assim, sabe? Assim, sem perrap, sem estresse, sem grilo. E ele, na verdade, quando ele entrou, a gente começou fazendo as coisas juntos, de criar, de pensar em tudo, desde que show que ia produzir, que disco que ia lançar, que fita que ia fazer, ou que banda de fora que ia trazer. E na saída foi porque assim, ele estava caminhando mais para um lado de editorial, né, de publicações de livro, que as coisas que ele mais se amarra mais, de cinema, dos cinemas trash e tal, assim, aí foi para o caminho natural.
que ele estava seguindo mais e montou uma produtora especializada nisso, né? E a Monstro ficou com a música, com as coisas que a gente sempre fez, entendeu? A gente sempre fala direto e tem uma relação massa, assim, até hoje. E nesse período que vocês criaram o Nós e logo depois veio a Monstro, era um momento de efervescência do sertanejo em Goiás. Como é que foi surgir num cenário, eu vou exagerar na palavra, hostil, não era propriamente hostil, mas onde vocês eram minoritários? Foi um desafio, até hoje ainda é um desafio, né? Porque assim, o que existe no ponto de vista, assim, quando você fala em mídia, né, assim, existe uma ditadura dessa cultura sertaneja, essa cultura horrorosa nas grandes mídias, né? E não era diferente, era pior até. E eu acho que talvez essa discrepância toda foi até um ponto positivo, né? Eu me lembro que eu fui para São Paulo várias vezes no começo, levando os lançamentos da Monstro na Galeria do Rock, em alguns lugares para vender, para divulgar. Os caras falam: o quê? De Goiânia? Você tá doido? Você é louco? Né? Você tá lançando umas bandas, nem rock tem lá, né? Então, assim, foi um desafio, né? E, ao mesmo tempo, foi assim, que a gente percebeu que tinha um monte de gente que pensava como a gente, né? Tinha um monte de gente que queria ver bandas tocando, queria ver essa gritaria, pular e lá. Então, assim, nem todo mundo se amarra no sertanejo. Então é legal, tem o seu público, tem o seu mercado consolidado, nas grandes mídias, inclusive, mas assim, tem também opção para todos os estilos. A gente cresceu, conquistou o nosso público nisso, né? Bom, vamos dar uma voltinha no tempo. Você já comentou que o festival veio em 95 e a gravadora em 98. Como é que foi o primeiro festival? Onde aconteceu? Foi só a galera aqui de Goiânia, de Goiás? Veio gente de Brasília? Como é que foi? O primeiro festival foi na Praça Universitária, foi em maio, e a gente fez um collab, assim, juntou um monte de banda daqui, cada um ajudou, sei lá, deu R$50 para fazer, alugar o som, essas coisas. Foi super, assim, super simples. A gente trouxe uma banda de Brasília e uma banda de São Paulo, que naquela época já existia a nossa rede social era carta, né? Você fazia uma carta, lançava uma banda, um zine, escrevia. Cartinha no papel mesmo? Carta no papel, botava no correio para um cara lá em Curitiba. O cara, 3 meses depois, recebia, respondia, eu gostei e tal. E a gente conquistou e montou um circuito, já existia esse circuito, sabe? E a gente fez o festival, assim, choveu, foi na Praça Universitária, deu uma briga de torcida, foi uma confusão, assim, tava tudo pronto para a gente desistir. Mas aconteceu, a gente falou, cara, quando encerrou tudo, a gente falou, cara, e agora, hein? Vamos fazer de novo ano que vem? Vamos. Então, assim, a satisfação foi muito maior do que os prejuízos, os problemas que a gente teve. E aconteceu, foi o primeiro, né? E dali para cá são 27 anos de festival. E tem acontecido todos os anos, exceto no período da pandemia? O festival, ele não foi, exceto na pandemia, né, que a gente teve que parar por 2 anos, mas eles aconteceu, a gente tem um histórico bem legal, assim, de mais de 1000 shows que a gente fez ao longo do festival todo, bandas de todos os lugares, todas as nacionalidades que você imaginar, enfim. E assim, gente que não era famosa veio aqui e depois ficou famosa? Um monte, né? Um monte. Durante muitos anos, assim, o Noise foi um festival que pautou, assim, o cenário de rock independente do brasileiro, sabe, assim. Sei lá, o Matanza, Cachorro Grande. Fazer isso aqui, um celeiro do rock and roll, no lugar, em todas as diversidades que existem, culturais. Então é muito importante essa parada desse festival funcionando há 20 anos. Um punhado de banda assim, que você viu que depois a banda estava numa situação, mas eles passaram primeiro de forma pequena, de forma modesta, dentro da nossa estrutura que não é grande, pelo Noise, né? Então, assim, isso foi legal, assim, isso assim, foi, sei lá, uns 10 ou 15 anos de você pautar o que estava rolando de mais legal no rock, assim, no Brasil, centralizando para Goiânia, né? Assim, tem matéria da Folha, sabe, elegendo o circuito Goiânia como uma capital do rock, independente e tal. Então, assim, foi bem bacana. Continua sendo bem bacana pra gente. Quer dizer, é importante colocar, para quem não vive o cenário do rock, não é roqueiro, não gosta, que o festival, ele é reconhecido nacionalmente. O pessoal de fora sabe que em Goiânia existe o Nós, sabe que existe uma gravadora. Essa é a realidade. Sim. Assim, a galera jovem, assim, a galera que está conectada na música, que entende que a música nova está acontecendo, que a música que está fora dos padrões, dos grandes, né, padrões comerciais, assim, a galera, você vai em BH, você vai no Rio, o cara que tem alguma banda que toca, que tá ligado, tem um festival lá, tem um selo. Então, assim, e não só o Nós, né, outros festivais que acontecem na cidade, o Bananado, Vaca Amarela. Então, assim, você queria essa conexão, né?
E é uma referência, as pessoas sabem que acontece isso, sabe? É bem legal isso. E vocês, como você disse, começaram humildezinhos lá na Praça Universitária, passaram pelo Martins Sererê e ocuparam grandes espaços também no festival. Sim, a gente já fez um festival assim, de todo porte, em todos os lugares. Já fez no Oscar Niemeyer, fez no Clube Jaó, a gente já fez no Cine Santa Maria, que é um cinema antigo, clássico de Goiânia, no centro de Goiânia, a gente fez lá, acho que é a quarta edição, sei lá. A gente desmontou o cinema inteiro, na época já era um cinema pornô, a gente desmontou tudo, tirou cadeira e fez o festival lá dentro. Então, assim, coisas que eu não teria coragem de fazer hoje, né? Mas na época, você é mais jovem, você é animado a fazer muita coisa. A gente fez festival na Praça Universitária, na Escola Técnica Federal, antes, né, o atual IF. Então, assim, o festival tem esse lance, assim, né, de ele ser adaptável, de ele se ajusta aí o tamanho, as atrações, né, de acordo com a situação do momento, né? E vocês já ganharam prêmio também, o reconhecimento pelo trabalho da Funarte, como é que foi isso? Sim, não, a gente teve uma edital, a gente teve uma premiação de edital da Funarte em 2020, 2018, se eu não me engano, que selecionou, né, vários festivais do Brasil e o nós estava, eu acho que foi o único de Goiás que ganhou esse prêmio na época. Perfeito. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta falando tanto do festival quanto da gravadora. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. O TBC Memória conversa com Léo Bigode, ele que é fundador da Monstro Discos, a gravadora responsável pelos mais importantes festivais de rock que aconteceram em Goiânia nas últimas 2 décadas. Léo, nós estamos falando dos últimos 20 e poucos anos, mas nos últimos 3 anos não foi nada fácil para ninguém. Como é que vocês trabalharam, como é que vocês sobreviveram na pandemia sem poder ter contato com o público? Foi um desafio tremendo, né? A gente já vinha, o selo já funciona, já vende disco ao longo da história, né, desses 25 anos que a gente comemora agora. E o que aconteceu no comecinho da pandemia, já no 2020, a gente começou a trabalhar com discos e vender e virar uma loja de discos. Discos usados, discos de outras gravadoras e tal. Então, assim, bolachão mesmo? Bolachão, vinil. Então, assim, a gente já tinha esse plano. E a pandemia, assim, ela veio para lacrar isso, assim. A gente começou e, assim, só virtualmente. Né, a nossa loja de discos, a nossa loja virtual de discos, ela, assim, as vendas supitaram, tudo que foi consumo de cultura, livro, né, várias empresas cresceram muito no ramo na venda online, nesse 1 ano e meio, 2 anos de pandemia, e a gente mergulhou nesse mercado. Né, e foi isso que ajudou a gente a se manter sem produção de evento, né, porque a gente ficou 1 ano e meio, 2 anos sem fazer show, sem ter nenhuma receita de produção de evento. Era só o selo bancou tudo, o selo e a loja de discos, dos discos, dos bolachões, ele bancou e a gente conseguiu se manter por isso. Mas vocês realizaram um festival Goiânia Rock City 2021, como é que foi esse festival? Esse foi um festival online que a gente conseguiu fazer, né? Tinha um edital público do FAC, acho que da Leal de Blanc, se eu não me engano, a gente conseguiu fazer, mas online, sem presença de público, por conta da pandemia. E assim, foi bem legal, foram acho que umas 20 e poucas bandas, a gente lançou uma fita cassete na época, do lançamento de uma coletânea de bandas e fizemos um evento. Você falou fita cassete mesmo? Fita cassete. Ainda existe isso? Se vende? Existe. Tem maluco que compra? Não, inclusive a fita cassete, dos 2, 3 anos para cá, ela voltou com tudo. Vários lançamentos, Pitty, Caetano, vários lançamentos agora de discos novos, de coisas relançadas em fita cassete. Então é um mercado que está nativo, você compra fita nova, lacrada, bonitinha, vermelhinha. Um TDKzinho? Exatamente. E a gente lançou uma fita e a gente fez esse projeto ao vivo, né, online, só no YouTube. Agora uma curiosidade, falamos da fita cassete, do disco de vinil ou bolachão, né? Tem os aficionados que preferem do que uma qualidade digital melhor. A qualidade da fita cassete e do vinil é inferior à gravação digital? Como que é isso? Isso depende muito, assim, tem muita controvérsia, igual aquela conversa de tomar leite e chupar manga. Sim. Que a gente ouvia que não podia. Sim, sim. Aí depois a gente descobre que nada a ver, a gente ficou decepcionado. Pois é, assim, isso depende muito. Isso depende do equipamento que você tem, depende do tipo de música que você ouve, né? Depende, assim, uma questão nostálgica da sua formação musical, né? Se eu falar para o meu filho que ele vai ouvir a música, um vinil, ele vai dar risada, ele prefere ouvir no Spotify, no celular, que para ele põe o fone e vai fazer as coisas dele. Mas, às vezes, para a minha geração, para a sua geração, é mais legal você pegar, tirar, ver o encarte, abrir uma cerveja, botar para escutar, trocar de lado. Então, assim,
Tem a questão assim... Lúdica. É a questão lúdica e a questão física de como você consome a música, né? Eu nunca vou conseguir absorver a música digital como o meu filho consegue, né? Como a geração mais nova consegue. Então, assim, para mim é difícil defender, eu só ouço se for Spotify. Eu tenho vários amigos que pegaram todos os LPs e desfez, doou, vendeu, deu para os outros. Olha, hoje os caras estão arrependidos, né? Tem gente que se arrependi de fazer isso. Se arrependi. E assim, eu vou ouvir tudo que eu quero, tá no Spotify, tá nas mídias digitais. Legal, eu acho válido também. Mas acho que nada substitui o som do chiadinho do vinil, esse processo mecânico, né? Quer dizer, você comentou, inclusive, que vocês estão abrindo uma loja, significa então que tem quem compre isso aqui em Goiânia. O consumo de vinil, ele vem em uma curva crescente, assim, já há alguns anos, não só no Brasil, no mundo inteiro. E a loja por isso, né? Para vender discos, assim, a venda de disco de vinil ela é 10 vezes maior que a venda de CD, no nosso caso. E a gente continua fazendo CD e vinil. E assim, é um mercado de fetiche, de colecionador, é diferente, assim, é legal. Assim. Perfeito. Nós estamos falando muito de Goiânia, mas eu te pergunto, e o interior de Goiás? No interior de Goiás, o pessoal gosta de rock, vocês trabalham, promovem shows, como que é isso? Tem uma série de cidades que tem uma cena ativa, né, as cidades maiores, né? A gente tem um projeto que a gente vai soltar para executar esse ano, chama Rota Goiás, que é um festival que foi contemplado pelo FAC, que ele engloba... O FAC, o que é? É o Fundo de Artes e Cultura do Estado de Goiás, é o edital, né, público de cultura. E as cidades que vão ser contempladas é Rio Verde, Uruaçu, Formosa e Piracanjuba. Todas as cidades, e fora Jataí e outras cidades que existem, tem uma cena de rock. Você vai na cidade, tem umas 3 bandas, 4 bandas, as bandas tocam nos seus pubzinhos ali e tal, assim. É uma cena que existe, que assim, é igual aquela pergunta que você fez com relação ao sertanejo, né? Que é um negócio que impera, que domina Goiás, mas tem ali gente que também prefere outros tipos de música, né? Vamos abordar agora quem vocês colocaram no mercado lançando discos. Vocês lançaram mais de 200 produtos, como é que foi isso? A gente lançou uma série de coisas, assim, em vinil, em fita cassete, em VHS, a gente lançou DVD. Sei lá, a gente poderia citar, a gente lançou Rato de Porão, a gente lançou Autoramas, Mundo Livre S.A., né, uma banda de Goiânia que a gente lançou, o Black Drum Shocks, que é uma banda assim, que ficou internacionalmente, né, com repercussão muito grande, a gente lançou 3 ou 4 discos deles. E assim, a gente conseguiu fazer um bocado de bandas legais, assim, que pra gente, ainda é o mais importante, assim, a gente tem que gostar, a gente tem que achar legal, porque se a gente fosse se pautar no mercado, tinha que abrir concessões, assim, que a gente não topa muito. Tipo o quê? Tipo, sei lá, agora não, mas se fosse no começo, a gente tinha que pôr umas 2 morenas sambando de fio dental para fazer sucesso, entendeu, assim. Ou tinha que colocar um cara tatuado, de camisa xadrez, cantando com a barbinha cerrada, uma música sertaneja. E pra gente nunca foi o mais relevante. O mais relevante, o mais importante era fazer aquilo que a gente já gosta, que a gente acredita, né? E se for um monte de maluco subindo no palco e gritando e tocando rock, balançando o cabelo? Balançando cabeça, é isso, é pra ser, entendeu? É óbvio que precisa ter um mínimo de estrutura comercial para que isso aconteça, né? Mas a gente aprendeu muito com isso. Porque no começo era só o que a gente queria, depois a gente falou, não, peraí, vamos fazer o que a gente queria, mas tem que funcionar o negócio, né? E a gente foi aprendendo, hoje a gente tem uma empresa, tem funcionário, paga uma estrutura funcional, que no começo eram as coisas na casa do meu pai, no meu quarto, debaixo da minha cama, né? E tudo foi mudando, né? Então, assim, a gente lançou e lança de tudo que a gente acha legal, que a gente acredita, né? E que independente dos padrões que estão estabelecidos, assim, do que faz sucesso, canta em inglês, canta em português, essas coisas, sabe? Você falou uma coisa aí, voltando no tempo, meio que já que tinha as bandas de porão, banda de garagem, você era um empresário de garagem também. Esse comecinho que você falou, que botava coisa no seu quarto, etc., os perrengues que vocês enfrentaram, o que você lembra aí? Medo de não dar certo, alguém dar o cano, falar, esse povo lá de Goiânia não tá com nada. Aconteceu isso no começo? Aconteceu muita coisa, assim, até hoje acontece, né? Sei lá, vou te dar um exemplo, a gente foi fazer um festival no DCE da UFG, 2001, por aí. Aí, no final das contas, estava tudo certo, aí precisava, o local não tinha um alvará do bombeiro. Aí o show foi embargado, assim, no dia do show. Sabe aquelas coisas que você precisa ir atrás de um advogado, assim, nos 46 do segundo tempo?
Isso é com essas coisas que aconteceram no começo, assim, de uma estrutura de produção que a gente não tinha, a gente não sabia como funcionava, e que aconteceu, assim. E isso é uma das... Outra coisa é a banda querer, sei lá, chá preto 4 horas da manhã, você não tinha nem um fogareiro para fazer o chá preto. Querendo sabe? ficar ligadão, né? Chá preto 4. E esse tipo de coisa, né? Mas conta aqui só pra gente aqui, banda estrela, que deu chilique, que exigiu 1000 coisas. Se tem não um quiser monte, falar, o nome cara. não fala, mas... Não, tem um monte. Tem inclusive o cara que está no Brasil agora, nesse primeiro semestre do ano, Evan Dando, é o cara de uma banda chamada Lemonheads, uma banda americana, assim, que fez um certo sucesso. Ele tocou no Bananada, que a gente produziu em 2003, eu acho, 2002, por aí. E quando ele desembarcou e chegou no aeroporto, cara, tinha uma van, né? Uma receptiva, a gente já tinha uma estrutura de produção, tinha uma van que recebe as bandas. E aí, quando ele pisou no chão e já foi sair, ele falou, não, eu não quero entrar nessa van com a minha banda, não. A banda que tocava com ele. Eu falei, como assim, cara? Não, você não vai querer entrar? Essa van é a sua pra você ir pro hotel, né, para organizar. Não, eu quero uma van só para mim. Aí a gente teve que, sabe assim, você tem que enxugar gelo, né? E esse é o famoso quem? É o Evan Dando, o famoso estrela, né? Evan Dando. E a gente teve que arrumar uma van para a banda que estava lá e teve que chamar uma nova van para ele sozinho, com uma van que cabia todo mundo, ele foi sozinho na van. Então, assim, histórias assim, tem um bocado, assim, né? E é lógico que onde há aglomeração de gente está sempre vulnerável ao tumulto, à confusão, a galera bebe e outros baratos mais e tal. Problema de segurança, de polícia, como é que vocês enfrentavam isso, principalmente no começo? No começo era muito assim, desorganizado e despreocupado, né? Quando você é mais jovem, você tem coragem de fazer umas coisas que hoje eu não teria, mas assim, a gente já vivenciou de tudo, assim. Uma coisa que eu tenho clareza, assim, a gente não consegue lembrar de nada, nunca teve violência, nunca teve briga, sabe, assim. E as pessoas têm uma concepção diferente do roqueiro, né? E assim, não sei o quê, roqueiro, maloqueiro, não sei o quê. Cara, nunca teve nenhum problema, sabe? Ninguém mexe com a mulher de ninguém, ninguém briga com o outro, ninguém olha torto pro outro, todo mundo se diverte, assim. Agora, se você vai num show de pagode, de sertanejo, você pode saber que tem porrada, tem porradaria. E assim, a estrutura nossa, sempre foi, no começo, ela sempre foi muito pequena e muito assim, a gente deu muita sorte até no começo, porque não teve nenhum incidente assim traumático, sabe, assim, de algum problema grave. Sempre foram coisas pequenas que a gente conseguia contornar, entendeu? Pois é, você comentou sobre o preconceito, né, contra roqueiro e tal, que é a galera da bagunça e tal. E vocês trabalham também com leis de incentivo, às vezes captar dinheiro junto ao empresariado. É complicado? Esse preconceito existe ou o empresariado sabe que é um negócio sério, que tem público e que é organizado? Não, o preconceito que o empresariado tem não é só com o rock, não, é com a cultura em geral. Normalmente o empresariado, quando ele vai ver um incentivo à cultura, ele sempre fica com o pé atrás, sabe? E a gente tem vários mecanismos de cultura, tanto estaduais quanto municipais, e sempre é uma dificuldade. Eu falo não só por mim, porque eu conheço outras pessoas de outras áreas também, da cultura, do teatro, do cinema, da música e outros tipos de música. É sempre uma resistência, é sempre difícil eles entenderem, né, o que significa esse benefício e a contrapartida que eles têm de mídia com isso e tal. É um desafio. Trabalhar com cultura em Goiás não é fácil, com rock é mais difícil ainda. Ok, Léo, muito obrigado, agradeço a sua vinda aqui, contar um pouquinho da história do rock em Goiás e da Monstros Disco. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Enzo, pelo convite. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.